Vanessa Palmer estava sentada sozinha à mesa do café da esquina, checando o celular pela 7ª vez. 15 minutos atrasada. Seu encontro às cegas definitivamente não viria. Ele provavelmente não virá, murmurou ela, pegando a bolsa. Foi então que 3 meninos idênticos de 5 anos, vestindo camisas polo iguais, se aproximaram da mesa com expressões sérias. Com licença, você é a senhorita Vanessa? Perguntou educadamente o menino de camisa verde. Sim. Posso ajudar? Temos algo importante do nosso pai, anunciou o menino do meio, puxando um bilhete dobrado. Ele disse para dizer que sente muito pelo atraso e que espera que vocês lhe deem outra chance, mesmo que ele tenha errado por não chegar na hora. Vanessa olhou para os trigêmeos, incrédula. Seu encontro mandou os alunos do jardim de infância se desculparem. O bilhete explicava tudo. Sua filha Sofia, de 3 anos, havia caído no parquinho e batido a cabeça. Ele estava no pronto-socorro. Tentou ligar, mas caiu na caixa postal. Os meninos insistiram em entregar o recado pessoalmente. Diga ao seu pai que espero que sua irmã esteja bem, disse Vanessa, encantada, apesar de tudo. Podemos ficar com você até nossa tia vir nos buscar? Perguntaram esperançosos. Papai disse que poderíamos tomar chocolate quente se entregássemos o recado dele. Pelos 30 minutos seguintes, Vanessa tomou chocolate quente com os filhos trigêmeos do seu par ausente, que lhe contaram sobre as habilidades do pai para fazer panquecas, seu medo de dobrar roupa e a vez em que ele acidentalmente incendiou a cozinha enquanto preparava bacon. Quando a tia chegou, Vanessa estava mais interessada em conhecer Connor do que antes de ele lhe dar um bolo. Às vezes, os piores primeiros encontros levam às melhores histórias de amor. Vanessa Palmer estava sentada sozinha à mesa de canto do café sofisticado, checando o celular pela 7ª vez em 15 minutos, enquanto tentava manter a compostura que disfarçava a crescente certeza de que havia sido deixada de lado pelo encontro às cegas que sua melhor amiga insistira que seria o par perfeito. Apesar do ceticismo bem fundamentado de Vanessa sobre encontros românticos arranjados entre pessoas que nunca se conheceram e que estavam sendo pareadas com base em nada mais do que a crença otimista de um amigo em comum de que, de alguma forma, se conectariam magicamente. Ele provavelmente não virá. Vanessa murmurou para si mesma enquanto debatia se pedia outro café e esperava mais 10 minutos ou simplesmente saía e mandava uma mensagem irritada para sua amiga Taylor sobre ter desperdiçado sua tarde de sábado em mais uma tentativa frustrada de encontrar um parceiro romântico em uma cidade onde namorar parecia exigir paciência sobre-humana ou disposição para se contentar com conexões medíocres que não geravam nenhuma faísca ou excitação genuína. Ela estava pegando sua bolsa, preparando-se para sair, quando 3 garotos idênticos, que pareciam ter aproximadamente 5 anos de idade, com base em seu tamanho e em suas camisas polo coordenadas em cores diferentes, se aproximaram de sua mesa com expressões de séria determinação que pareciam incongruentes com seus rostos angelicais e seu nervosismo óbvio sobre qualquer missão que tivessem sido enviados para cumprir. Com licença, você é a senhorita Vanessa? Perguntou educadamente o menino de polo verde, enquanto seus 2 irmãos o ladeavam em uma formação que sugeria que haviam ensaiado a abordagem. Sim, eu sou a Vanessa. Posso ajudar vocês, meninos? Respondeu ela, confusa sobre o motivo pelo qual 3 crianças em idade pré-escolar a chamavam pelo nome em um café onde ela não reconhecia ninguém e onde certamente não esperava encontrar trigêmeos entregando mensagens. Temos algo importante para lhe contar do nosso pai, anunciou o menino do meio, de polo azul marinho, enquanto tirava um pedaço de papel dobrado do bolso. Ele disse que deveríamos entregar este bilhete e dizer que ele lamenta muito o atraso e que espera que você lhe dê outra chance, mesmo que ele tenha estragado a primeira reunião de vocês por não chegar na hora marcada, como prometeu. A apresentação formal do pedido de desculpa sugeria que ele estava recitando um discurso decorado em vez de falar espontaneamente, e Vanessa sentiu simultaneamente irritação por ter levado um bolo e curiosidade sobre que tipo de homem mandaria seus filhos pequenos se desculparem em um encontro às cegas em vez de simplesmente ligar ou mandar mensagens como um adulto normal. Seu pai mandou você se desculpar por ter me dado um bolo? Perguntou Vanessa, incrédula, enquanto pegava o bilhete dobrado. Onde ele está e por que ele não pôde entregar essa mensagem ele mesmo? Os 3 meninos trocaram olhares que indicavam que já estavam antecipando a pergunta e já haviam preparado uma resposta coordenada. Papai está no pronto-socorro com nossa irmãzinha, que caiu do parquinho e bateu a cabeça com muita força, explicou o menino de polo verde com uma expressão preocupada. Ele estava vindo para cá para te encontrar quando a tia Raquel ligou para dizer que Sofia estava machucada e que ele precisava ir ao hospital imediatamente.
Papai tentou te ligar, mas disse que seu telefone caiu direto na caixa postal e que não queria que você pensasse que ele simplesmente se esqueceu do seu encontro ou que não estava interessado em te encontrar. Então nos pediu para vir aqui explicar o ocorrido e entregar o bilhete dele pedindo desculpas e perguntando se você poderia remarcar. Sua explicação transformou a irritação de Vanessa em preocupação e compaixão, ao perceber que seu encontro não a havia deixado esperando de propósito, mas sim respondido adequadamente à emergência familiar envolvendo o ferimento de seu filho mais novo. Sua irmã está bem? Parece uma situação assustadora para todos vocês, disse Vanessa com genuína preocupação enquanto desdobrava o bilhete que os meninos haviam entregue. A caligrafia era apressada e um tanto confusa, sugerindo que havia sido escrita às pressas em circunstâncias estressantes. Vanessa, sinto muito por perder nosso encontro. Minha filha Sofia se machucou no parquinho e estou no pronto-socorro do Memorial Hospital esperando para saber se ela teve uma concussão ou algo pior. Sei que está em uma péssima primeira impressão e que você tem todo o direito de ficar brava, mas espero que entenda que eu tive que priorizar a segurança dos meus filhos em vez dos nossos planos. Os meninos insistiram em vir explicar pessoalmente porque disseram que eu era estúpida por arriscar perder um encontro com alguém tão bonita quanto você na foto que Taylor mostrou a eles. Se você estiver disposta a me dar outra chance, apesar deste desastre, por favor, me mande uma mensagem. Se não, eu entendo perfeitamente. Connor. A combinação de sincero pedido de desculpas, explicação transparente das circunstâncias emergenciais e humor autodepreciativo sobre as opiniões dos filhos, presente no bilhete, revelou traços de personalidade que intrigaram Vanessa, apesar do início infeliz do encontro planejado. Diga ao seu pai que espero que sua irmã esteja bem e que não estou brava por ele ter perdido nosso encontro, disse Vanessa aos 3 meninos enquanto pegava o celular para enviar uma mensagem de texto para Connor. E diga a ele que terei prazer em remarcar assim que ele souber que Sofia vai ficar bem. Sua resposta gentil gerou alívio visível no rosto dos trigêmeos, que começaram a tagarelar animadamente sobre como o pai ficaria tão feliz por a linda moça não estar brava com ele e sobre como eles haviam completado sua importante missão com sucesso. Podemos ficar com vocês até a tia Raquel vir nos buscar? Perguntou o rapaz de camisa polo azul marinho, esperançoso. Papai disse que poderíamos tomar chocolate quente se entregássemos o recado dele, e a tia Raquel está presa no trânsito e só chega daqui a 20 minutos. O pedido dele era razoável e Vanessa se viu encantada pelos 3 meninos idênticos, apesar das circunstâncias nada convencionais, então concordou em deixá-los sentar à sua mesa enquanto esperavam pela tia. Como se chamam? Não posso continuar chamando vocês de o menino da camisa verde e o menino da camisa azul. Riu Vanessa enquanto gesticulava para a garçonete trazer 3 chocolates quentes. Eu sou Oliver, e aquele é Ethan, e aquele é Noah. O menino de camisa verde se apresentou e aos irmãos, apontando para cada um deles. Somos trigêmeos, temos 5 anos e frequentamos o jardim de infância na escola primária Roosevelt, e nossa irmãzinha Sofia tem 3 anos e às vezes é muito chata, mas ainda a amamos e esperamos que ela esteja bem. A frase repetida, proferida com entusiasmo ofegante, era típica de crianças pequenas que ainda não tinham aprendido o ritmo de uma conversa, e Vanessa se viu genuinamente apreciando a companhia inesperada, apesar do constrangimento de entreter os filhos do seu par ausente durante o que deveria ter sido o primeiro encontro romântico deles. Conte-me sobre o seu pai, como ele é? Perguntou Vanessa, curiosa, sobre o homem que havia enviado seus filhos trigêmeos para se desculparem em um encontro às cegas, em vez de simplesmente cancelar. Papai é o máximo, declarou Noah, entusiasmado. Ele faz panquecas para nós todos os sábados de manhã, nos ajuda a construir naves espaciais de Lego, lê histórias para nós antes de dormir e nunca grita conosco, mesmo quando quebramos coisas ou fazemos bagunça sem querer. Seu depoimento entusiasmado sugeriu que Connor era um pai dedicado, e Ethan acrescentou suas próprias observações. Papai trabalha muito duro em seu trabalho de arquitetura, projetando prédios e pontes. E sempre parece cansado quando chega em casa, mas ainda brinca conosco, nos leva ao parque e nos ajuda com a lição de casa, embora a lição de casa do jardim de infância seja muito fácil e provavelmente não precisemos de ajuda. As descrições dos meninos sobre o pai revelaram alguém que priorizava os filhos, apesar de uma carreira presumivelmente exigente, e que mantinha uma paternidade engajada, apesar de ser pai solteiro de 4 crianças pequenas, uma situação que Vanessa imaginou ser exaustiva e avassaladora, mesmo para alguém com um compromisso aparentemente forte com a paternidade ativa. Onde está sua mãe? Ela mora com você ou você passa tempo com ela nos fins de semana? Perguntou Vanessa gentilmente, reconhecendo que a resposta poderia ser dolorosa, mas querendo entender a situação familiar antes de decidir se buscaria um relacionamento com Connor.
As expressões dos 3 meninos mudaram de entusiasmo para tristeza quando Oliver respondeu calmamente: Nossa mãe morreu quando Sofia nasceu. Ela teve uma coisa chamada hemorragia após o parto e os médicos não conseguiram salvá-la, mesmo com todo o esforço. Papai diz que a mamãe nos amava muito e que ficaria orgulhosa de como estamos crescendo, mas às vezes ele fica muito triste quando olha fotos dela, e sabemos que ele sente falta dela, mesmo tentando não chorar na nossa frente. Sua explicação revelou a tragédia que havia devastado a família 3 anos antes e que deixou Connor como pai solteiro de uma filha recém-nascida e 3 filhos pequenos que perderam a mãe aos 2 anos de idade. Sinto muito pela sua mãe, deve ter sido muito difícil para todos vocês, respondeu Vanessa com genuína compaixão. Seu pai parece ser uma pessoa incrível por cuidar de 4 crianças sozinho e, ao mesmo tempo, trabalhar em tempo integral. Não é fácil. A observação dela levou Noah a compartilhar um contexto adicional. Papai diz que não está fazendo isso sozinho porque a tia Raquel ajuda muito tomando conta da gente quando papai tem que trabalhar até tarde ou quando precisa ir a reuniões de pais e professores ou consultas médicas. E a vovó vem toda quarta-feira para jantar conosco e ajudar a dobrar roupa, porque o papai diz que odeia dobrar roupa mais do que qualquer outra coisa no mundo. Os detalhes práticos de como Connor administrava sua casa complexa revelaram tanto o desafio de ser pai solteiro de 4 filhos pequenos quanto o sistema de apoio familiar que ele havia cultivado para torná-la sustentável. Você sabia que seu pai ia sair comigo hoje? Vanessa perguntou, curiosa, se Connor havia conversado sobre sua vida amorosa com os filhos. Sim. Ele estava muito nervoso em te conhecer, revelou Ethan. Ele trocou de camisa 3 vezes esta manhã e continuou nos perguntando se ele parecia bem, e nos fez prometer que não contaríamos a vocês sobre a vez em que ele acidentalmente colocou fogo na cozinha tentando cozinhar bacon, porque ele disse que isso faria parecer incompetente, embora o fogo fosse bem pequeno e o corpo de bombeiros dissesse que não era grande coisa. A revelação da ansiedade de Connor antes do encontro e do incêndio acidental na cozinha foram ao mesmo tempo cativantes e preocupantes, e Vanessa se viu sorrindo ao imaginar um pai solteiro nervoso se preparando para um encontro às cegas enquanto seus filhos trigêmeos davam conselhos de moda e prometiam proteger sua reputação omitindo anedotas embaraçosas. Quando tia Raquel finalmente chegou para buscar os meninos, 25 minutos depois, ela se desculpou profundamente pelo atraso e pelas circunstâncias nada convencionais do primeiro encontro de Vanessa com a família de Connor. Sou Raquel, irmã de Connor, e sinto muito por todo esse desastre. Raquel se apresentou enquanto recolhia os trigêmeos e seus casacos. Connor está mortificado por ter te deixado esperando, mesmo sendo obviamente inevitável, visto que Sofia precisava de atendimento de emergência, e está ainda mais mortificado por ter mandado os filhos de 5 anos se desculparem em seu nome, porque estava em pânico por perder a chance com você antes mesmo de vocês se conhecerem. Os meninos acham você muito bonita e simpática, o que significa que eles vão ficar insuportáveis em insistir para que Connor não estrague a segunda chance dele. Então obrigada por ser gentil com essa situação ridícula. Sua avaliação franca da comédia e do caos sugeriu que ela tinha uma perspectiva realista sobre a vida do irmão e seus desafios como pai solteiro tentando namorar enquanto cuida de 4 crianças pequenas. Os meninos foram uma companhia maravilhosa e não estou chateada por Connor priorizar a emergência da filha, Vanessa garantiu a Raquel. Por favor. Diga a ele para se concentrar em Sofia e não se preocupar em remarcar até que ele saiba que ela está bem e até que a vida dele volte ao que quer que seja considerado normal com trigêmeos e uma criança de 3 anos. Sua resposta gentil gerou um sorriso grato de Raquel e abraços entusiasmados dos 3 garotos que aparentemente decidiram que Vanessa era a combinação perfeita para o pai deles com base em uma única conversa enquanto tomavam chocolate quente. O telefone de Vanessa vibrou com uma mensagem de texto enquanto Raquel conduzia os meninos em direção à saída. Aqui é o Connor. Raquel acabou de mandar uma mensagem dizendo que os meninos encontraram você e entregaram meu bilhete, e que você foi incrivelmente gentil com eles, apesar do absurdo de os filhos do seu encontro às cegas aparecerem em vez do encontro real. Sofia teve uma concussão leve, mas vai ficar bem, sem fratura no crânio ou hemorragia interna, apenas observação por 24 horas e depois repouso em casa. Não tenho palavras para me desculpar o suficiente pelo desastre que deveria ter sido o nosso primeiro encontro. Se você ainda estiver disposto a remarcar, prometo que vou aparecer desta vez. Se a combinação de alívio com o estado da filha e o pedido de desculpas contínuo por faltar ao encontro na mensagem dele demonstrou prioridades apropriadas e preocupação genuína em salvar um possível relacionamento, e Vanessa se viu respondendo imediatamente: estou tão feliz que Sofia esteja bem. Não se desculpe por ser um bom pai que responde a emergências.
Seus filhos foram encantadores e te deram avaliações elogiosas que me deixaram mais interessado em te conhecer do que eu estava antes do seu não comparecimento. Vamos lá. Remarque para o próximo fim de semana, quando sua vida estiver mais calma. Sua resposta foi mais calorosa do que ela pretendia, mas o encontro com os trigêmeos revelou aspectos do caráter de Connor e de sua situação familiar que a impressionaram mais do que uma conversa convencional de primeiro encontro provavelmente teria alcançado, e ela se viu genuinamente ansiosa para conhecer o homem cujos filhos funcionaram essencialmente como testemunhas de seu caráter e defensores românticos. Taylor, você não vai acreditar no que aconteceu com meu encontro às cegas. Vanessa mandou uma mensagem para a amiga que havia organizado a apresentação entre ela e Connor. Ele me deu um bolo porque a filha dele sofreu um acidente no parquinho e precisou ir ao pronto-socorro. Então ele mandou seus trigêmeos de 5 anos ao café para se desculparem e entregarem um bilhete escrito à mão pedindo uma segunda chance. Acabei de passar 30 minutos tomando chocolate quente com 3 crianças idênticas do jardim de infância que me contaram sobre as habilidades do pai para fazer panquecas e seu medo de dobrar roupa. Esta é a experiência de namoro mais estranha que já tive ou a mais encantadora, dependendo de como você encara. A resposta de Taylor veio em segundos. Meu Deus, esqueci de mencionar que ele tem filhos. Quer dizer, eu sabia, mas não parecia importante comparado ao fato de que ele é lindo, bem-sucedido e genuinamente uma boa pessoa. Você está brava? Por favor, não fique brava. Os trigêmeos são adoráveis e Connor é um pai incrível, apesar do caos de 4 filhos menores de 6 anos. Dê uma chance a ele, eu prometo que ele vale a pena. A revelação tardia da condição parental de Connor sugeria que ela havia deliberadamente ocultado essa informação, sabendo que Vanessa poderia estar relutante em namorar um pai solteiro de 4 filhos pequenos, e embora Vanessa normalmente se irritasse com tal omissão manipuladora, o encontro encantador com os meninos havia abordado preventivamente suas preocupações sobre se as responsabilidades parentais de Connor tornariam um namoro impossível de estabelecer ou manter. O encontro remarcado para o fim de semana seguinte foi ao mesmo tempo mais confortável e mais constrangedor do que o típico primeiro encontro, porque Vanessa já sabia detalhes significativos sobre a vida de Connor e seus filhos, enquanto ele não sabia quase nada sobre ela além do que Taylor havia compartilhado e do que seus filhos haviam observado durante missão de reconhecimento de 30 minutos. Ainda não acredito que mandei meus filhos de 5 anos se desculparem com você, ou foi uma gestão de crise inspirada ou um péssimo julgamento que, de alguma forma, deu certo, apesar de ser objetivamente insano, admitiu Connor durante o jantar no restaurante italiano onde finalmente conseguiram ter a primeira conversa cara a cara. Em minha defesa, eu estava em pânico no pronto-socorro por causa do ferimento na cabeça da Sofia, enquanto também estava em pânico por te dar um bolo. E os meninos insistiram que podiam entregar meu bilhete porque disseram que meninas sempre acham crianças bonitinhas e que você não conseguiria ficar bravo se eles explicassem a situação. Aparentemente, a avaliação deles estava correta, embora a estratégia deles fosse completamente inadequada. Seu relato autodepreciativo sobre seu processo de tomada de decisão revelou tanto sua capacidade de gerenciar o estresse em circunstâncias de crise quanto sua disposição para reconhecer escolhas questionáveis em vez de fingir que tudo havia sido cuidadosamente planejado. E Vanessa apreciou sua honestidade sobre o caos de sua vida e seu reconhecimento de que criar 4 filhos pequenos enquanto tentava namorar era uma tarefa complicada que exigia flexibilidade e humor, em vez de perfeccionismo. Os meninos foram absolutamente encantadores e te deram avaliações tão elogiosas que eu já estava predisposta a gostar de você antes mesmo de nos conhecermos, Vanessa garantiu a ele. Embora eu tenha que perguntar, você realmente incendiou sua cozinha cozinhando bacon, e o Ethan estava falando a verdade quando disse que os bombeiros lhe disseram que não era grande coisa. Sua pergunta provocativa sobre o incêndio na cozinha levou Connor a esconder o rosto nas mãos, rindo constrangido. Meu Deus, eles te contaram sobre isso? Eu os fiz prometer especificamente que não mencionariam um incêndio no bacon porque me faz parecer um desastre incompetente que não consegue lidar com tarefas básicas de cozinha sem precisar de serviços de emergência, gemeu Connor. Em minha defesa, eu estava tentando cozinhar bacon para 4 crianças enquanto ajudava Noah a encontrar seu sapato perdido e impedia Sofia de pintar as paredes com caneta permanente, e me distraí e deixei o fogo alto demais. O incêndio em si era muito pequeno e eu mesmo o apaguei antes que os bombeiros chegassem. Eles vieram porque o detector de fumaça os alerta automaticamente, não porque eu não conseguisse lidar com a situação. Mas sim, foi humilhante e os bombeiros definitivamente fizeram piada sobre isso, e meus filhos aparentemente não têm senso de lealdade ou discrição para proteger minha reputação.
Sua explicação detalhada do incidente revelou os desafios multitarefa da criação solo, que criavam situações em que até mesmo adultos competentes cometiam erros devido às demandas conflitantes por sua atenção, e Vanessa achou seu reconhecimento da imperfeição mais atraente do que falsas alegações de ter tudo perfeitamente sob controle. Ao longo dos meses seguintes, à medida que o relacionamento se desenvolvia com encontros frequentemente interrompidos ou remarcados devido às emergências parentais de Connor, Vanessa descobriu que namorar um pai solteiro de 4 filhos pequenos exigia paciência e flexibilidade, das quais ela não precisava em relacionamentos anteriores com homens sem filhos, cujo tempo e atenção eram muito mais fáceis de acessar. Desculpe, mas preciso cancelar hoje à noite. Noah está com faringite estreptocócica e preciso ficar em casa com ele porque o pediatra disse que ele é contagioso nas primeiras 24 horas de antibióticos, enviou Connor por mensagem de texto em uma tarde de sexta-feira, quando haviam combinado jantar e ir ao cinema. Esta é a terceira vez neste mês que preciso cancelar por causa de doença infantil, eventos escolares ou emergências com a creche. Entendo perfeitamente se você decidir que isso é muito complicado e que prefere namorar alguém cuja vida seja mais previsível e cuja agenda seja mais confiável. A oferta dele para liberá-la do relacionamento revelou tanto sua avaliação realista dos desafios que ele apresentava como parceiro romântico quanto sua insegurança sobre se alguém estaria disposto a tolerar as interrupções que inevitavelmente acompanhavam suas responsabilidades parentais. Pare de se desculpar por ser um bom pai. Noah precisa de você hoje mais do que eu, e o jantar pode ser remarcado, respondeu Vanessa. Mas eu vou aí com sopa e um filme, se você não se importar de eu ficar na sua casa enquanto você cuida do seu filho doente. Assim, ainda podemos passar um tempo juntos, mesmo que não seja o encontro romântico que planejamos. Sua oferta flexível de adaptar os planos em vez de simplesmente aceitar o cancelamento demonstrou comprometimento em construir um relacionamento que se adaptasse à realidade da vida de Connor, em vez de exigir que ele escolhesse entre namorar e ser pai. E a aceitação grata de Connor revelou como era raro para ele encontrar parceiros românticos dispostos a se integrar ao caos familiar em vez de exigir que ele compartimentasse seus papéis de pai e namorado. Os meninos querem saber se você vai ser a nova mãe deles, anunciou Connor, nervoso, durante uma conversa sobre o rumo que o relacionamento deles estava tomando após 6 meses de namoro, que incluíram inúmeros jantares em família, visitas ao parquinho, leituras de histórias para dormir e idas ao pronto-socorro, que integraram Vanessa aos ritmos diários da casa de Connor de maneiras que pareciam naturais e avassaladoras ao mesmo tempo. Eu disse a eles que era muito cedo para ter essa conversa e que precisávamos entender nosso relacionamento antes de tomar qualquer decisão sobre a estrutura familiar permanente, mas eles são crianças de 5 anos que pensam em termos muito concretos sobre se as pessoas que amam vão ficar ou ir embora. Então, estou perguntando diretamente, você está disposta a fazer parte dessa família caótica a longo prazo, com tudo o que isso implica, incluindo ser copai de 4 filhos e lidar com todas as complicações de ser madrasta de crianças que perderam a mãe biológica e que têm necessidades muito específicas e opiniões muito fortes sobre como a família deve funcionar? A pergunta vulnerável dele exigiu que ela tomasse uma decisão sobre se estava pronta para se comprometer com um relacionamento que incluísse a transformação imediata em figura parental para 4 crianças pequenas, em vez da progressão convencional de namoro, noivado, casamento e, eventualmente, talvez ter filhos juntos em algum momento futuro indefinido. Sim, quero fazer parte da sua família a longo prazo, respondeu Vanessa com uma certeza que a surpreendeu, considerando quão recentemente ela estava cética em relação a namorar alguém com filhos. Os últimos 6 meses me mostraram que amo seus filhos quase tanto quanto amo você, e que fazer parte de sua casa caótica me torna mais feliz do que minha vida anterior, tranquila e independente, jamais me fez. Não estou dizendo que é sempre fácil ou que eu sempre sei o que estou fazendo como pseudo-madrasta de trigêmeos e uma criança de 3 anos, mas estou dizendo que escolhi este relacionamento e esta família, mesmo com todas as suas complicações, porque você e as crianças valem os desafios. Sua declaração de compromisso levou Connor a puxar a caixinha do anel que aparentemente carregava no bolso, esperando a confirmação de que ela estava pronta para um compromisso permanente. Vanessa Palmer, você quer se casar comigo e se tornar mãe legal de 4 crianças que já te amam e que vem me perguntando quando vou te pedir em casamento desde aproximadamente o nosso 3º encontro? Sua proposta nada romântica, mas honesta, capturou a realidade de que se casar com ele significava se comprometer com a paternidade em tempo integral, em vez de apenas se comprometer com um relacionamento romântico, e a aceitação entusiasmada de Vanessa reconheceu que ela estava escolhendo o pacote completo, e não apenas o relacionamento com o próprio Connor.